Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Eu sou Charles Ferreira e estamos de volta com este quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2026, está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Carlinhos, no programa de hoje nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série C, Série B, Série A, Copa de Veteranos na Arena Zedu. Vamos começar com a Série C do Campeonato Brasileiro. Carlinhos, a Série C do Campeonato Brasileiro já está na terceira rodada. Tivemos Confiança 1, Santa Cruz 0, Inter de Limeira 1, Ituano também 1, Volta Redonda 1, Caxias 0, Paysandu 1, Barra também 1, Ipiranga 3, Anápolis 0, Amazonas 2, Maranhão 0, Guarani 1, Itabaiana 1, Figueirense 2, Botafogo da Paraíba somente 1. E joga hoje Floresta e Ferroviário às 20 horas e Maringá e Brusque fez a rodada também às 20 horas. Após as 3 rodadas, o Amazonas venceu as 3, 9 pontos, é o líder do campeonato, seguido de Ipiranga com 7, Maringá com 6, Botafogo da Paraíba com 6. São os 4 que estariam na Série B do ano que vem. Aí aparece Guarani com 5, Paysandu com 5, com 4 tem Barra, Floresta, Brusque, Inter de Limeira, Santa Cruz, Figueirense e Ituano. Temos Confiança com 3, Caxias com 3, Volta Redonda com 3. E na zona de rebaixamento, Itabaiana, Maranhão com 1 ponto cada, Ferroviária e Anápolis ainda não pontuaram no campeonato. Vamos ver os próximos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C no final de semana com Brusque e Confiança, Itabaiana e Paysandu, Botafogo da Paraíba e Floresta, Maranhão e Volta Redonda, Santa Cruz e Amazonas, Anápolis e Figueirense, Barra e Inter de Limeira, Ituano e Maringá, Ferroviária e Guarani, Caxias e Ipiranga. São jogos do Campeonato Brasileiro Série C. Campeonato Brasileiro. Vamos de Campeonato Brasileiro Série B. Tivemos América Mineiro e Sport Recife empataram em 0-0. Náutico 0, São Bernardo 3, Vila Nova 2, Operário 1, Avaí 1, Ponte Preta 2, CRB 0, Juventude 1, Botafogo de São Paulo 1, Atlético Goianiense também 1. Tivemos ainda Londrina e Ceará empataram em 0-0, Goiás 0, Cuiabá 2, Novo Horizontino 2, Atlético 1 e Fortaleza 3-2 para cima do Criciúma. Vamos ver a classificação. Em primeiro lugar, Vila Nova com 11 pontos, Fortaleza com 10, Ceará com 9, Novo Horizontino com 8. Avaí, Atlético e Operário todos têm 8 pontos. Botafogo, São Bernardo, Criciúma, Juventude, Goiás e Sport Recife com 7 pontos. Náutico, Cuiabá com 6, Londrina com 5. Aí na zona de rebaixamento aparece Atlético Goianiense e Ponte Preta com 4, CRB e América de Minas com 2 pontos apenas. Próxima rodada, Cuiabá e Botafogo, Ponte Preta e América, Sport Recife, Novo Horizontino, Juventude e Londrina, São Bernardo e Goiás, Operário e Fortaleza, o Ceará e Vila Nova, Criciúma e CRB, Atlético Goianiense e Avaí, Atlético e Náutico. São jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Carlinhos, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Botafogo precisou de 20 minutos espetaculares para resolver o jogo contra a Chape, com a goleada de 4-1 na Arena Condá. A primeira etapa do Botafogo foi avassaladora, com destaque para Edenilson, que marcou 2 gols. Matheus Martins também balançou a rede 2 vezes. Marcinho descontou para a Chapecoense. Os times voltam a se enfrentar na terça-feira às 17 horas no estádio Newton Santos pela Copa do Brasil. Já o Vasco da Gama, Carlinhos, encerrou um jejum de 5 jogos sem vencer após bater o São Paulo por 2-1 neste sábado em São Januário.
em mais uma virada sob comando do técnico Renato Gaúcho. A noite no estádio contou com diversas homenagens a Roberto Dinamite, que estaria completando 72 anos, sendo que foi o grande ídolo da torcida vascaína. Com a bola rolando, Luciano abriu o placar para o São Paulo no primeiro tempo, mas Puma Rodrigues e André Gomes garantiram a virada do Vasco já na reta final do jogo. Final, Vasco 2, São Paulo somente 1. Já o nosso Vitorinha não venceu nem perdeu, empatou. O Vitória foi quem mais buscou o jogo na noite deste sábado contra o Corinthians, mas não adiantou, não saiu do 0-0. Final, Vitória 0, Corinthians também 0. Já o cabuloso Carlinhos venceu o Grêmio por 2-0. A partida foi disputada no Mineirão e recebeu um público de 28.279. Os gols da partida foram marcados por Christian e Lucas Romero, aniversariante do dia, ambos no segundo tempo. Final, Cruzeiro 2, Grêmio 0. Já o Mirassol, Carlinhos teve um primeiro tempo para entender o futebol. O Mirassol era o lanterna, jogou lá no campo do Inter e venceu pelo placar de 2-1. Lucas Oliveira e André Luiz marcaram os gols do Mirassol. Alan Patrick descontou para o Internacional. O Santos de Neymar jogou em casa, mas perdeu de virada para o Fluminense por 3-2. O jogo foi lá e cá com muitas alternativas, mas teve como vencedor, no fim das contas, o Fluminense, que marcou o gol no final com John Kennedy. Savarino e Castilho fizeram os outros dois gols do Fluminense, enquanto Gabigol e Barreal, de cobertura, anotaram para o Santos. Final, Santos 2, Fluminense 3. Mesmo com a menos, Carlinhos, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no Allianz Parque. Gustavo Gomes marcou o gol da vitória ainda aos 15 minutos do primeiro tempo e na etapa final, o palmeirense Murilo, zagueiro, foi expulso. Final, Palmeiras 1, gol de Gustavo Gomes, Atlético Paranaense 0. Já o Bragantino contou com hat-trick de Isidro Pita, venceu o Remo por 4-2 em Bragança Paulista. Além dos 3 gols de Pita, o outro tento do Bragantino foi contra do zagueiro Chamba. Camisa 9 do Massa Bruta chega a 5 gols nos últimos 2 jogos. Pelo lado do Remo, Gabriel Talhari e Marcelinho marcaram os gols da equipe. Já o jogo do Flamengo, Carlinhos, o Flamengo massacrou o Bahia e podia ter saído com um resultado bem maior do que 2-0. O triunfo no Maracanã seguirá sendo o último que o Bahia venceu o Flamengo em 1994, 32 anos. O Maracanã, que é considerado o estádio maior do mundo. Arrascaeta e Lucas Paquetá fizeram os gols da equipe do Flamengo, que agora tem 23 pontos e um jogo a menos na segunda colocação. Vamos agora com a classificação do Campeonato Brasileiro Série A. O Palmeiras é o líder com 29 pontos, Flamengo e Fluminense com 23, São Paulo com 20. São os 4 que estariam classificados para Libertadores. Bahia com 20, Atlético Paranaense com 19, Coritiba 19, Bragantino 17, Botafogo com 16, Vasco da Gama também 16, Vitória 15, Atlético Mineiro 14, Grêmio 13, Santos 13, Cruzeiro 13. E na zona de rebaixamento aparece o Corinthians com 12, Mirassol com 9, Remo com 8 e Chapecoense na lanterninha também com 8 pontos. Vamos ver agora a próxima rodada. Teremos a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que vai para a sua 13ª rodada. Botafogo, Internacional, Remo e Cruzeiro, Bahia e Santos, São Paulo e Mirassol, Grêmio e Curitiba, Corinthians e Vasco da Gama, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Flamengo, Fluminense e Chapecoense. Lembrando que esse mês de semana tem Copa do Brasil. Esporte Cidade. No esporte local, Carlinhos, tivemos a primeira rodada da Copa Pradense de Veteranos, que está acontecendo na Arena Zedu. Tivemos no sábado, Casarão venceu o Império por 2-0, Casarão 2, Império 0, gols de Marinho e Vanzinho, Oiteiro 2, Carabal 1, para o Oiteiro marcaram Peloco e Boloca, Dragão de falta marcou o gol da Carabal. Domingo de manhã nós tivemos 1º de abril 1, Galáctico de Alcobaça 0, 1º de abril quem marcou o gol foi Edmário, ele mesmo, como o Gelé falou, mais de 70
50 anos e ainda continua jogando bola e fazendo o gol da vitória, rapaz. Fez o gol da vitória, 1º de abril, 1-0, gol de Edmário. Juerana 2, Iguaí também 2 gols de Bruno e Dinho para Juerana. Joãozinho contra e João Cinza marcaram os gols do Iguaí. Sábado teremos a segunda rodada. Juerana só empatou na primeira rodada, enfrenta o 1º de abril e conseguiu uma grande vitória. Esse jogo será às 17 horas. Galácticos, que tenta a sua primeira vitória, enfrenta o Iguaí, empatou na estreia, jogo às 18h30. No domingo teremos o Império, que perdeu o seu jogo, enfrenta o Oiteiro, que venceu. Esse jogo será às 8 horas da manhã. E Carabal, que perdeu na estreia, enfrenta o Bicho Papão Casarão, que venceu o seu jogo de estreia por 2-0. Esse jogo será às 9h30. Copa Pradense de Veteranos está acontecendo na Arena Zedu. Informações cedidas pelo meu amigo Carlito, o popular Geleia. No Esporte Cidade também, Carlinhos, está bem pertinho, dia 26 de abril, é a Liga Extremo Sul de Handebol, categorias Mirim, Infantil, Cadete e Juvenil. É a etapa de Prado. É só procurar o meu amigo Luizinho que você vai se informar bem. Essa semana eu vou conversar com o Luizinho para ele falar melhor a respeito dessa competição. Liga Extremo Sul de Handebol, etapa de Prado. Carlinhos, vamos agradecer aqui aos vencedores. Tivemos Flamengo venceu, Palmeiras venceu, Fluminense venceu, Botafogo goleou. Então tá todo mundo feliz. O Vasco ganhou. Então tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz. Aqui na cidade de Prado nós tivemos a Copa de Veteranos. Lá no Zedu, o Casarão venceu, o Oiteiro venceu. Tivemos a 1º de abril venceu. Juerana e Iguaí só empatou. Então tá todo mundo alegre, tá todo mundo satisfeito. Vamos mandar abraço para essa turma aí vitoriosa que torce, que joga, que vibra com os seus times. Sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar nesta quarta-feira. Lembrando que amanhã é feriado, amanhã não terá o Momento Esportivo. Tchau, galera. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, Carlinhos.